Olá, eu sou o Mark. Quero lhes falar um pouco sobre um tema que causou um efeito tremendo na minha vida: profecia. É um grande assunto, mas a palavra profecia tem significados diferentes para pessoas diferentes. Para simplificar, então, vou contar como comecei a me interessar por esse assunto. Eu cresci no Texas e era universitário, mas nunca havia pensado em assuntos espirituais. Nessa época, eu me tornei ateu e ativamente tentava convencer qualquer pessoa que tinha fé em Deus a abandoná-la. Mas através de experiências, finalmente tive que admitir: há um mundo espiritual. Eu não era um religioso, mas passei a ver que há um mundo de espíritos bons e maus, e eu queria estar do lado dos bons. Minha busca me levou a diferentes grupos e finalmente conheci outros jovens cristãos radicais que me ajudaram a entender as verdades da Bíblia. Deus usou isso para me dar um novo começo e eu dediquei minha vida a servi-lo. Vivi mais de 30 anos no exterior e tem sido uma vida maravilhosa pela qual sou muito grato. Portanto, quando falo de profecia, quero dizer profecias da Bíblia, pois este será o foco destas aulas. Nós vamos olhar agora para o Velho Testamento e o profeta Daniel. Quando Jesus de Nazaré foi questionado sobre o futuro, ele mencionou especificamente o profeta Daniel. Jesus disse: quando virem os eventos futuros de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ele quis dizer que aqueles que leem as profecias de Daniel devem entendê-las. Imagino que alguns de vocês conhecem muito sobre o assunto e querem entrar nos detalhes. Outros talvez não conheçam praticamente nada do tema. Busco alcançar ambos os lados, mas se tiver que escolher, meu objetivo principal é você, que não conhece muito do assunto, pois eu era assim até quase adulto. Talvez seja por isso que eu quero que você conheça as alegrias das verdades contidas no livro de Deus, a Bíblia. Agora alguns devem estar se perguntando: o que é profecia? E você pensa: algum dia o mundo vai acabar, blá blá blá. Eu costumava pensar assim, e admito, o assunto parecia bastante bizarro. Vejamos se existe algo que quase todos que assistem a esse vídeo já sabem e que foi claramente profetizado centenas de anos antes de acontecer. Acho que todos aqui conhecem o que é o Natal e sabem que no Natal as pessoas cantam músicas natalinas e celebram o nascimento de Jesus. E também já viram retratos de Maria, José e o menino Jesus. E vocês provavelmente já ouviram a velha canção: Pequena vila de Belém, tranquila a repousar. A canção é sobre a cidade de Belém, perto de Jerusalém, onde Jesus nasceu. Talvez já tenha escutado esta e outras canções natalinas falando de Belém. Como você provavelmente já deve saber um pouco sobre isso, então vamos direto para a Bíblia, para o livro do profeta Miqueias, no Antigo Testamento. Era cerca de 700 a.C. Olhando no capítulo 5, versículo 2, a voz de Deus está falando com a cidade de Belém e diz: E tu, Belém, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus está falando com Belém e diz que, apesar de ser uma cidade pequena entre as muitas na região de Judá, que era uma província de Israel naquela época, que de Belém viria aquele que finalmente governaria o povo de Deus, e cujas origens eram desde a eternidade. Esta profecia do Velho Testamento, proferida centenas de anos antes de Jesus, indicou exatamente onde o Messias, o rei que Deus enviaria, nasceria. Existem inúmeras outras como esta. Quando o tema de profecia era novo para mim, levei um tempo para perceber que há um poder no céu, o poder de Deus que tem mostrado o futuro do mundo durante milhares de anos, e que essas predições vêm sendo cumpridas com absoluta precisão. Até hoje ainda fico maravilhado com isto. Este vai ser o objetivo dessas aulas: profecias cumpridas e profecias que ainda estão para serem cumpridas. Mencionei o nascimento de Jesus como um exemplo que quase todos conhecem.
E quando vemos que, centenas de anos antes de seu nascimento, houve uma profecia bíblica dizendo o local onde ele nasceria, Belém, é fácil apreciarmos o significado e relevância deste fato. A seguir, vamos olhar para o pano de fundo da história e preparar o palco, assim dizendo, para ver como a profecia predisse vários eventos que vieram a acontecer depois de terem sido profetizados. Deus escolheu um homem 4.000 anos atrás, Abraão. Ele veio do país que hoje chamamos de Iraque. Dos descendentes de Abraão veio o povo que conhecemos hoje como os judeus. Os povos árabes e muçulmanos também são descendentes de Abraão, mas o Antigo Testamento é o livro dos judeus. Assim, vamos precisar ter uma visão ampla da história dos judeus e observar a ascensão e queda dos impérios antigos até a época de Jesus. Aqui estão alguns dos principais personagens da Bíblia e quando viveram na história. Abraão viveu em aproximadamente 2000 a.C. e Jesus em 30 depois de Cristo. Entre estas datas, temos Moisés, cerca de 1400 a.C., Rei Davi, por volta de 980 a.C., o profeta Daniel, cujas escrituras estudaremos em breve, por volta de 600 a.C. Esta tabela é uma maneira conveniente para lembrar as fases da história de Israel. Chama-se os 7 períodos da história de Israel. A primeira parte é de Abraão ao Egito. Deus falou pessoalmente com Abraão para deixar o seu país e começar uma jornada rumo à nova terra que lhe daria. Abraão viajou até o rio Eufrates e depois desceu até a terra de Canaã, a área hoje conhecida como Israel. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma poderosa nação. A maior qualidade de Abraão era sua fé, mas era difícil para ele acreditar no que Deus dizia sobre ser uma grande nação, pois ele e sua esposa já eram bem idosos em seus 70, 80, 90 anos e não tinham filhos. Então, como Deus poderia fazer de Abraão uma nação poderosa? Mas Abraão continuou acreditando. Finalmente, a esposa de Abraão, Sara, teve um filho, Isaque. O tempo foi passando, Isaque casou-se com Rebeca e teve gêmeos, Esaú e Jacó. Há uma grande quantidade de detalhes que estou deixando de lado. Tudo isso se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e ocorreu há quase 4.000 anos atrás, na Palestina, ou Canaã, como era chamada. Jacó se casou. Ele teve 2 esposas, 12 filhos e uma filha. Um dos seus filhos se chamava José. Aconteceu que José era o filho favorito de seu pai. E Deus parecia indicar que José ia ser especial entre seus irmãos, que acabaram ficando com raiva e ciúmes dele. E eles acabaram vendendo José como um escravo para algumas pessoas que estavam viajando para o Egito. Mas tudo isso foi a mão de Deus. José eventualmente se tornou o segundo homem mais poderoso no Egito, depois apenas do faraó. Muitos anos depois, seus irmãos foram ao Egito para comprar comida, pois havia uma grande seca. É uma história inacreditável, mas José reconheceu seus irmãos e possibilitou que todos eles, suas famílias e seu pai envelhecido, Jacó, se mudassem de Canaã para o Egito. Sob a proteção de José, permaneceram e cresceram no Egito por mais de 400 anos e se tornaram uma poderosa nação, assim como Deus havia dito a Abraão. Talvez já esteja mais familiar com o próximo período da história de Israel. Já ouviu falar de os 10 Mandamentos? Este período se chama o Êxodo e acontece por volta de 1400 a.C. Os personagens principais são Moisés, seu irmão Arão e Josué, que foi o homem que Deus escolheu para guiar os judeus após a morte de Moisés. Moisés era parecido com José por ser também um hebreu com uma posição influente no Egito. Deus falou diretamente a Moisés que sua missão era conduzir seu povo para fora do Egito. Eles voltaram para a terra dos seus antepassados.
Liderados por Moisés e pela própria presença de Deus, os judeus milagrosamente atravessaram o Mar Vermelho, viajaram pelo deserto do Sinai e, eventualmente, entraram e conquistaram a terra de Canaã. Durante o Êxodo, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés e as leis que iriam governar a nação de Israel. E como esta aula é de profecia, vou lhes contar uma profecia dada centenas de anos antes de Moisés, onde Deus revelou tudo isso que aconteceu. 4 séculos antes do Êxodo, Deus falou com Abraão em um sonho. Gênesis capítulo 15, de 12 a 16. Então disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. E foi isso que aconteceu com eles no Egito. E será reduzida à escravidão. Eles se tornaram escravos no Egito. E será afligida por 400 anos. Foi este o tempo que passaram no Egito. E a 4ª geração tornará para cá. É isso que aconteceu com o êxodo dos judeus e seu retorno para Canaã. Após seu regresso e conquista de Canaã, viveram os próximos 300 anos num governo que podemos chamar de uma teocracia. Eles eram governados por Deus, não havia um rei. Os mandamentos que Deus dera a Moisés os governavam. Existia uma tribo de sacerdotes chamados os levitas que eram responsáveis por verificar que a lei fosse obedecida. Este foi o período dos juízes. De vez em quando, Deus levantaria pessoas-chave para liderar Israel em tempos de crise. Pessoas como Gideão, Sansão e Débora. A união do país era principalmente espiritual. Todos viviam nas várias regiões de Israel, de acordo com as tribos de onde eram. Cerca de 1050 a.C., houve algumas mudanças importantes em Israel. Deus ungiu um sumo sacerdote muito sábio, Samuel. Mas o povo de Israel queria ser como as outras nações e pediu a Samuel para lhes dar um rei. Deus os havia avisado e advertido que isso não era seu plano, mas o povo insistiu. Deus guiou Samuel a escolher um homem chamado Saul para ser rei. No início, Saul era um homem de Deus e foi usado para fortalecer Israel contra seus inimigos, e por um tempo as coisas iam bem. Este período podemos chamar de o Reino Unido. Israel deixou de ser uma tênue confederação de tribos e se tornou numa nação, uma grande potência no Oriente Médio. Mas a vida de Saul é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Como ele tinha se tornado bem-sucedido e honrado em Israel, cada vez menos obedecia às instruções que Deus lhe dava através do profeta Samuel. Por causa disso, Deus mandou Samuel ungir um novo rei, e este acabou sendo o rei mais lembrado de Israel, o rei Davi. Deus disse a Samuel que havia encontrado um homem conforme o seu coração. E esta foi certamente uma descrição adequada do rei Davi. Sob seu reino, Israel atingiu o seu apogeu. Davi cumpria o papel de rei, profeta e, em suas orações, até de sacerdote. Em guerra ou em oração, Davi liderou com seu exemplo e o seu povo o chamava de Luz de Israel. Podemos voltar à antiga profecia e vê-la cumprida neste momento. 1000 anos antes de Davi, na época de Abraão, quando ele era apenas um homem velho e sem filhos. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Sob o governo de Davi e Salomão, as fronteiras de Israel se estendiam do Egito até o rio Eufrates, assim como Deus havia dito a Abraão que aconteceria há quase 1000 anos antes. Salomão, o filho de Davi, foi o terceiro e último rei deste período do Reino Unido, conforme desejara seu pai a Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar seu povo.
Essa sabedoria continua sendo estudada até hoje no livro de Provérbios na Bíblia. Infelizmente, a influência de um líder piedoso como o rei Davi raramente continua além da segunda geração de seus seguidores. Foi o que aconteceu e o resultado foi a divisão da nação de Israel. Roboão, filho de Salomão, ia ser o próximo rei, mas não tinha o coração de Davi nem a sabedoria de Salomão. Uma rebelião surgiu entre as tribos antes unidas. Como resultado, a nação de Israel se dividiu. Assim começou o período do reino dividido. 10 tribos do norte se levantaram contra a dinastia de Davi e formaram uma capital no norte. Estas 10 tribos do norte foram chamadas de Israel. Apenas Judá, a tribo de Davi, e Benjamim, a tribo de Saul, permaneceram juntas no sul do país. Eles eram chamados de Judá. Assim, cerca de 920 a.C., após mais de 100 anos como uma nação unida, o reino de Israel se dividiu em duas partes. Nos próximos 200 anos, o norte ia de mal a pior. Já ouviram falar de Jezabel? Até hoje é um termo que significa uma mulher sem escrúpulos ou honra. Ela era a esposa de um dos reis de Israel. Deus enviou profetas como Elias e Oséias a Israel para avisar o povo de seu julgamento se eles não se arrependessem. Os profetas foram ignorados. Em 722 a.C., aconteceu o impensável. Deus permitiu que a Assíria conquistasse o norte de Israel e levasse a maioria do povo cativo como escravos para o leste. A nação que Deus havia trazido à existência foi dizimada e, como Oséias havia profetizado, eles, errantes, andaram entre as nações. Mas Judá manteve-se firme. A razão para isso é que o povo e seus reis, na maior parte do tempo, permaneceram mais perto do Senhor. Eram menos idólatras e mais humildes que o norte de Israel. Por isso Deus pôde protegê-los por mais tempo. Tanto o norte quanto o sul tiveram melhores e piores momentos e líderes. Mas em tempos de crise, Judá prestava atenção aos profetas que Deus enviava, como Isaías, ou pelo menos às vezes. Eventualmente, até o sul de Judá perdeu sua fé no Senhor, tanto que Deus lhes disse que haviam se tornado pior que as nações que os rodeavam. Chegamos agora à geração de Daniel, por volta de 600 a.C. Judá estava nos seus últimos dias antes de sua destruição. Deus levantou o profeta Jeremias, um dos maiores profetas de Israel, para fazer o ingrato trabalho de ser seu porta-voz durante os últimos anos de existência daquela nação. Jeremias lhes disse que a nova potência mundial, a Babilônia, viria contra Jerusalém. Deus ia permitir Babilônia como julgamento para seu próprio povo, e foi o que aconteceu. Por volta de 604 a.C., o rei da Babilônia enviou uma tropa contra Judá e os trouxe, em parte, sob seu domínio. Até 586 a.C., Nabucodonosor da Babilônia havia completamente derrotado o reino de Judá. A maioria dos sobreviventes foram levados como cativos para a Babilônia. Poucos judeus permaneceram em sua terra natal, e então começou o período do cativeiro. Deus abandonou o seu povo? Não. Durante esta época em que os judeus estavam recebendo o julgamento que havia sido advertido por décadas, 3 profetas de Deus proclamavam sua palavra ao seu povo. Jeremias, Daniel e Ezequiel viveram nesta época. Eles falavam a palavra de Deus a Israel e às nações vizinhas para explicar o que estava acontecendo, e foram exemplos da presença de Deus. Durante esta época de incerteza, Deus mostrou profecias claras de esperança ao seu povo. Um exemplo é encontrado nas Escrituras de Jeremias. 2 vezes Deus falou a Jeremias que este cativeiro dos judeus seria por tempo limitado. Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei,
e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a vos trazer a este lugar. Era para ser 70 anos. E foi um cativeiro de 70 anos? Sim, foi. Segundo a história, o fim do cativeiro ocorreu entre 536 e 516 a.C., marcando um período de 70 anos a partir da ocupação de Judá, que foi cerca de 606 a.C., bem como da destruição final de Jerusalém em 586 a.C. Continuamos a ver Deus cumprindo sua palavra através dos séculos. Há mais coisas como essas na Bíblia para serem cumpridas nos dias de hoje e no futuro? Isso vai ser cada vez mais o nosso foco nestas aulas. Durante o cativeiro dos judeus, a Babilônia foi derrotada por uma coligação de duas nações, os medos e os persas. Este reino duplo tornou-se o poder predominante no mundo durante os próximos 200 anos. O período final da história de Israel chama-se o Retorno. Foi o rei Ciro da Pérsia que concedeu permissão para que os judeus começassem a retornar ao seu antigo país para habitar Jerusalém. Os israelitas arrependidos que decidiram retornar fizeram uma promessa renovada para manter sua fé confiada aos seus antepassados. Com o tempo, Jerusalém foi reconstruída e um templo erguido, embora longe de ser tão glorioso como o de Salomão. Deus preservou Israel e eles sobreviveram à vinda de Alexandre o Grande e à era de domínio mundial dos gregos. A sociedade de Israel mudou muito com as influências que a Grécia trouxe. Mas havia em Israel aqueles que levavam o povo de volta à fé que lhes fora dada séculos antes, para manterem-se separados de outras nações e adorar somente o Senhor, seu Deus. Com o tempo, Roma substituiu os gregos como o poder dominante. No primeiro século de domínio romano no Oriente Médio, chegamos ao momento do nascimento de Jesus na cidade de Belém. Nas aulas futuras, este fundo da história vai ser nosso palco, onde vamos ver as profecias dos profetas se destacarem, mostrando mensagens do que viria no futuro. O futuro que eles mostraram é agora para nós o passado, mas ainda podemos encontrar coisas na profecia para nossos tempos e, com certeza, a profecia pode ainda ter palavras para nós agora ou para tempos que virão em breve. Em nosso próximo estudo, vamos focar no período quando Judá estava prestes a ser invadida pela Babilônia, por volta de 600 a.C. Nós vamos estudar os acontecimentos da vida de Daniel, que era um jovem judeu exilado na Babilônia. Naquela época ele não tinha mais de 14 anos. Daniel capítulo 2 será nosso próximo passo em nosso estudo das profecias. Veremos como Deus nos mostra os impérios que surgiram nos séculos após a época de Daniel. Vamos ver Deus falar claramente que, no seu tempo, ele vai trazer o governo dele para a nossa terra. Alguns o chamam de o milênio. Difícil de acreditar? Espero ver você de volta para a próxima aula para vislumbrar tudo isso.